Museu do Amanhã. O Museu do Amanhã fica localizado no centro do Rio de Janeiro, na Praça Mauá, que é uma praça histórica com diversos prédios do século XVI e conta toda a história do Rio de Janeiro. O Museu do Amanhã foi inaugurada em 2015 e foi projetada pelo arquiteto Santiago Calatrava, que usou a sua inspiração as bromélias do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O Museu do Amanhã trouxe um grande diferencial, que foi o foco no futuro. A maioria dos museus que nós conhecemos tem um foco no passado e na história, e este veio para conscientizar a população mediante as mudanças do nosso futuro. E com isso, o Santiago Calatrava teve que trazer ainda mais inovação. E com essa inovação, ele trouxe a sustentabilidade, a tecnologia e a arte em seu projeto. O museu traz uma grande reflexão sobre a constante transformação que o nosso planeta está vivendo, e isso é resultado direto das nossas ações. Que futuro estamos criando com as decisões de hoje? E então, este museu foi criado para responder 6 grandes perguntas. De onde viemos? Quem somos? Onde estamos? Para onde vamos? E como queremos ir? Com isso, Santiago Calatrava veio para trazer algumas tecnologias sustentáveis de projeto. Uma das tecnologias sustentáveis que ele trouxe foi a captação da energia solar, que é feita pela movimentação da estrutura do lugar. Essas asas, que foram inspiradas nas asas dos passarinhos, se movimentam de acordo com a incidência do sol. A arquitetura do Museu do Amanhã é feita em aço, concreto e tudo de maneira escultural, que cria ainda mais essa estética futurista. A sustentabilidade do projeto dele veio na inspiração dos pássaros. Além das bromélias, ele se inspirou nos pássaros, onde ele criou aberturas que se movimentam com a incidência do sol e conseguem fazer a captação da energia solar. Essas asas, forma de sustentabilidade, é o sistema de reutilização da água, que usa, onde eles utilizam a água da Baía de Guanabara, que passa por baixo do edifício, fazendo um resfriamento natural, além de reaproveitar a água para os espelhos lá. O edifício também possui uma ventilação natural e foi utilizado materiais de baixo impacto. O concreto, por exemplo, foi feito de forma a reduzir o impacto ambiental. Na disposição do museu, nós temos 3 pavimentos. O subsolo é uma parte administrativa e os 2 pisos nós temos o acesso a visitas. Na planta de situação, nós temos os espelhos d'água. Nessa planta de situação, a gente consegue entender melhor. Nós temos os espelhos d'água em volta da edificação. Nós temos a praça do museu. Aqui temos uma subestação enterrada. Acessos nas laterais, assim como o acesso frontal. Aqui no meio do edifício, nós temos os reservatórios, que usam a água da baía para o reuso, além dos reservatórios da água potável e da água do mar. A entrada principal para o Museu do Amanhã vem da praça, que se encontra no primeiro piso, que é o térreo. Nessa primeira parte, nós temos o guarda-volumes, a loja do museu, a venda dos ingressos, estandes de informação, além de uma cafeteria. Seguindo essa entrada, nós temos 2 escadas que vão para o segundo pavimento, onde são feitas as exposições permanentes. Já aqui no primeiro pavimento, nós temos a entrada para o auditório, cabem 392 pessoas, e todo esse espaço para a exposição temporária, que são feitas com parcerias com as outras empresas. E no final, nós temos a parte administrativa e o restaurante. Seguindo essas escadas, localizada nesses 2 pontos, nós chegamos no primeiro pavimento. Nesse primeiro pavimento, nós temos o Observatório da Manhã e o Laboratório de Atividades. O Laboratório de Atividades, ele vem como um grande Wikipédia, que traz novas pesquisas, inovação e também tenta passar esse aprendizado para as pessoas que estão visitando o museu. Já no segundo pavimento, nós temos a grande exposição. Esse pavimento é considerado o principal, assim, do museu, o que tem realmente toda a história que ele quer trazer para os seus visitantes. E ele é separado por etapas. Então, aqui se inicia a caminhada e aqui nós terminamos. No início, nós temos o Cosmos, que busca trazer aos visitantes de onde viemos. Nessas áreas, nós temos mesas interativas, que trazem para os visitantes pesquisas científicas. Para ter o acesso a todas as informações do museu, os visitantes precisam estar com um cartão de aproximação, que é entregue junto com o ticket, que é entregue junto com o ingresso, e ele consegue interagir com todas as obras. A segunda etapa, nós temos o Terra. Na exposição Terra, nós vemos o comum por fora e por dentro a diversidade. E nela, nós respondemos também quem somos e como queremos viver. E ela traz 3 tópicos muito importantes. O primeiro é a Terra, o segundo é o ser humano e o terceiro são as culturas. Quais as semelhanças e as diferenças entre os seres humanos? A próxima etapa é o Antropoceno. Onde estamos no tempo? Nesse lugar nós temos 6 placas com telas e um sofá no meio, onde os visitantes podem deitar e olhar para cima, assim conseguindo ver todas as telas ao mesmo tempo. E o principal questionamento desse ponto da exposição é onde estamos no tempo? A Terra falava onde estávamos no natural, e o Antropoceno fala onde estamos no tempo. Como vamos moldar o planeta para os nossos filhos, e qual o seu papel agora? O próximo bloco fala sobre os amanhãs, que busca trazer o principal assunto, que é a sustentabilidade. O amanhã é uma construção, ele não é um espaço-tempo. E ele implica em 3 pontos: a sociedade, o planeta e a humanidade. E aqui nós respondemos a pergunta: para onde vamos? Nessa parte dos amanhãs, nós temos 3 divisões, onde elas possuem telas nas paredes e uma mesa central, onde o visitante vai se interagir com a obra.
Nessa interação, é feita um questionário com o visitante, onde ele tem que responder qual o caminho que ele quer para o futuro. E o último bloco, nós temos a OCA, que busca trazer essa conexão entre o passado e o futuro, para que a gente consiga decidir como queremos vir, qual é o amanhã que queremos. Nessa parte final, ela busca trazer uma reflexão, e ela traz essa conexão do passado com uma estrutura em formato circular, como se fossem duas conexões. Ela é toda tridimensionada, em um material parecendo madeira, imitando as ocas indígenas. E no final desse percurso, nós temos um mirante com a vista para a Baía do Guanabara. O Museu do Amanhã, ele não apenas se insere nesse contexto da modernidade líquida, mas utiliza da sua própria arquitetura, do conteúdo e da proposta para refletir os seus desafios, oferecendo uma perspectiva inovadora para a construção de um futuro consciente, tornando-se assim um espaço para questionamento, aprendizado e engajamento, que é essencial para esse mundo onde vivemos atualmente, com transformações tão rápidas e passageiras. Temos 3 pontuações para tratar sobre essa questão dessa modernidade, e a primeira fala sobre a fluidez e adaptação da arquitetura dinâmica e do conteúdo do museu. A arquitetura dinâmica, esse design futurista do arquiteto Santiago Calatrava, ele foi inspirado em formas da natureza, como as bromélias, com suas estruturas que parecem leves e em movimento e refletem a fluidez e a constante transformação, característica dessa modernidade líquida, né? E a estrutura desse museu, ele tem meio que como se fosse asas móveis, que se adaptam à luz solar, e elas podem muito bem simbolizar essa capacidade de se ajustar ao mundo em constante mudança. A respeito do conteúdo dele, ele é um museu que não possui, vamos dizer assim, um acervo fixo tradicional. Suas exposições são altamente interativas, digitais e de multimídia, e permite, de uma forma, uma constante atualização sobre o tempo, sobre essa modernidade e adaptação do conteúdo para refletir as rápidas transformações científicas, tecnológicas, sociais, globais. Ele traz como desafio, né, as incertezas do futuro, as relações e identidades fluidas e a questão da sustentabilidade como âncora. O próprio nome dele já explora a questão do futuro, onde ele reconhece a incerteza e a ansiedade que marcam essa modernidade. E ao invés de oferecer respostas definitivas, ele estimula a reflexão sobre os principais e possíveis amanhãs e o papel da humanidade na construção dele. Essa questão de uma identidade fluida, né? Eles abordam temas como a globalização, a tecnologia e mudanças sociais que impactam diretamente a forma como nos relacionamos e construímos nossa identidade na modernidade, marcada pela volatilidade dos laços sociais. E sustentabilidade como âncora, em um mundo onde nós vivemos, onde tudo parece escorrer, ele traz esse tópico da sustentabilidade, trazendo ali como pontos guias para o nosso futuro, né? Um futuro desejável, onde ele dá ênfase na responsabilidade coletiva e no cuidado do nosso planeta, né? Oferecendo uma contraposição à individualização e ao consumismo exacerbado, frequentemente associado à modernidade líquida. E por último, a questão da inovação no contexto, está relacionada à localização e revitalização do bairro, que é do projeto Porto Maravilha, a interatividade, o engajamento e o foco nas questões globais, né? Ele está situado na zona portuária do Rio de Janeiro, ele se torna símbolo de uma transformação e de um olhar para o futuro, em um contexto de mudança urbana, utiliza de tecnologias interativas e sensoriais, mantendo ali uma dinâmica, né, e participação com o público, e conecta também ativamente com as novas formas de comunicação contemporâneas. E o foco das questões globais, né, que a gente tem aborda em temas como a origem da vida, do impacto da ação humana no planeta e os desafios para o futuro. E fica o questionamento: para onde iremos, quem nós somos, onde estamos, para onde vamos e como queremos viver juntos durante os próximos 50 anos. Otaque Cultural. O edifício que vamos estudar agora se chama Otaque Cultural e está situado em São Paulo, em 2 avenidas extremamente movimentadas e importantes para o projeto, que é a Avenida Pedroso de Moraes e a Avenida Faria Lima. E o projetista se chama Otaque. E esse projeto tem como homenagem a sua mãe, que é a artista plástica Tom Otaque. O edifício ele foi inaugurado no ano 2001, trazendo cultura, arte e negócios em uma estrutura multifuncional, que acabou se tornando um marco na paisagem urbana da cidade. O edifício não teve só como homenagem à mãe dele. O edifício também teve uma importante revitalização à região de Pinheiros, que também conectava os bairros vizinhos do local, que é Pinheiros e Vila Madalena. E uma das coisas importantes é que esse edifício não é só cultura, ele também é um edifício que traz algo a mais, que é 2 edifícios de escritórios de alto padrão, um centro de reuniões, um teatro e um dos mais importantes, o Instituto Cultural Tomiá, e um dos mais importantes, o Instituto Cultural Tomiá Otaque. O que podemos ver como identidade do arquiteto também é a estrutura e as fachadas orgânicas. Podemos ver em todos os pontos em si. Onde eu estou desenhando de preto, podemos perceber esses pontos. E com isso, lá dentro também não é diferente, né? E podemos perceber que no primeiro pavimento nós temos alguns locais, né, de acesso, que estão subdivididos, que são divididos entre si. E o primeiro deles é o espaço múltiplo, né, que tem acesso em alguns locais, podemos ver nessas setas. E aqui é onde os artistas também podem trabalhar, colocando as obras e suas exposições, né? É um lugar bem amplo onde o artista em si pode brincar com o local.
O segundo é a antessala do espaço múltiplo, né? Que está localizado aqui. O terceiro, que é a plateia. O quarto, vestiário / camarins. O 5, floor. O 6, o bar. E o 7, ballroom. E já na imagem abaixo, que é o acesso do pavimento em si, podemos perceber na estrutura lateral, que é essa estrutura que eu desenhei no início, que é uma estrutura mais oval na ponta, e atrás mais quadrada. E em si aqui tem os outros acessos, né? Dão acesso às salas, né? O conjunto 2 e o conjunto 1. E tem os acessos pelos elevadores e pelas escadas. E aqui nós podemos ver que também tem alguns banheiros PDC também, né? Para cadeirante. Mas o edifício em si, ele expressa essas curvas não por conta dos seus movimentos ou alguma coisa assim do tipo, mas ele tem como identidade um pouco da mãe dele também, como eu falei no início. Por quê? Ele acabou declarando em uma entrevista que o prédio deveria ser tão expressivo quanto as obras da sua mãe, que se destacavam pelo uso de ousadas curvas, de formas curvas e também de cores, né, marcantes, que podemos ver na fachada, que é o tom vermelho, e as questões dos vidros azuis, né, que traz essa identidade também, concreta. Então, a sua forma em si também é por conta daquilo que eu falei no início, que traz identidade também, homenagear a sua mãe. E o próprio arquiteto teve uma fala que foi dita como ele, que foi: eu queria um prédio que fosse uma espécie de provocação, uma presença forte que se colocasse como um marco visual, tal como a arte de minha mãe. Quis fazer um prédio que se movesse, que respirasse e que emocionasse. E já no restante dos pavimentos, nesta parte aqui, nesses pavimentos, o que mais modifica são a metragem quadrada deles, que vai aumentando. Não aumenta muito, mas vai aumentando entre si. Mas a sua parte interna não modifica, como podemos ver em todos eles. Todos eles têm os conjuntos 1 e 2, tem os banheiros, as escadas e o acesso para os seus devidos conjuntos. E aqui tem aquela partezinha que eu expliquei antes, do local oval, do espaço oval, para se dar a forma da fachada do local externo. Já nos outros pavimentos, onde tem os pavimentos mais artísticos, onde tem mais obras, no segundo pavimento nós temos 2 vazios, né, que é a plateia no 1 e o palco no 2, o floor, que é no 3, o 4 no bar, todos esses aqui vão ter, e o 5 na sala. E já no terceiro andar, nós já começamos a ter a plateia, né, com 500 lugares, o palco em si, as antessalas, né, do teatro, para na questão daquela, né, das pessoas ficarem aqui esperando, ou passarem pra cá, para não ter a questão da iluminação, ficar passando, se tivesse outra parede aqui, não sei se deu pra entender, mas tem a questão de ter, que é obrigatório ter uma salinha, para não ter essa passagem de luz, ou alguma coisa do tipo, por conta da falta do cinema, senão já tivemos uma aula mais ou menos desse tipo. Então, essa salinha aqui, para as pessoas passarem e não ter a questão da luz, né? E o quinto bar, como todos irão ter, e o sexto, o auditório, que é o menor, né, com 214 lugares. Já no quarto, já um pouco do pé direito, né, que é grande, mais pra cima, e já mostra a parte um pouco mais superior, que possui um balcão, né, com 136 lugares. Aqui, o segundo, a antessala do balcão, né, aqui, que é a questão que eu falei anteriormente, é o 3, vazio da plateia, o 4, vazio do palco, o quinto, depósito, o sexto, floor, sétimo bar, e o oitavo, as salas. E todos os acessos para essas salas aqui acontecem nessas escadas aqui também. E possui elevadores nas laterais também, de todos eles. Então, o que podemos ver é que nesse local a arquitetura traz muita arte e também muitas cores na fachada, né? Que é um pouco do roxo, azul e o vermelho. E na parte interna, que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês, o arquiteto em si traz muito essas cores para a parte interna da edificação. Uma das imagens, um pouco do hall, né? Onde as pessoas passam por aqui, entram nas salas também. Tem um pouco do vermelho em questão, em estruturas também metálicas, onde as pessoas podem até ver a questão um pouco do céu também, que tem essa primeira imagem aqui, nós podemos ver um pouco do hall, né, de entrada, de acesso. Aqui nós já temos uma estrutura, né, de arte, e aqui podemos ver a questão da cor falada, um pouco do vermelho. Cada parte tem esse aspecto, mas a cor que tem mais nesse local, né, é o vermelho. Um dos principais objetivos da criação do Instituto Tomi Otaki é inspirar, estimular e aproximar as pessoas do conceito de expressivos da contemporaneidade. Começando aqui pelos aspectos sociais, o Instituto apresenta uma preocupação clara com a questão da acessibilidade do ambiente. A gente percebe isso com a circulação ampla que tem em todos os locais, além da presença de escadas rolantes e de elevadores que possibilitam que qualquer pessoa, independente de sua mobilidade, tenha acesso tanto ao pavimento térreo quanto ao pavimento superior. Além disso, eles oferecem várias oficinas gratuitas, oferecem também visitas mediadas e atividades educativas, que acabam reforçando o compromisso que eles têm, tanto com a inclusão, como também com acesso à cultura. No quesito da sustentabilidade, a gente pode estar destacando o uso inteligente da luz natural, que acaba incidindo pelo átrio do edifício, que diminui a necessidade da artificialidade dessa luz no uso diário. A gente também pode estar destacando o uso de materiais recicláveis, que são as estruturas em metal, as placas em ACM, que estão presentes na fachada, que além de serem 100% recicláveis, elas não entram em combustão, o que acaba contribuindo na redução de emissão de gases poluentes, seja no seu processo de fabricação ou de reutilização. Falando agora sobre inovação, o espaço é super versátil e super adaptável para exposições interativas com o uso de tecnologias digitais e também de instalações imersivas que transformam a experiência do visitante. A gente tem aqui na primeira imagem a exposição do 4º Prêmio de Design do Instituto Tomi Otaki, e a gente tem na segunda imagem a mostra do Yayoi Kusama,
que tem o uso de várias luzes, como vocês podem estar vendo, que simbolizam como se fosse ali uma vista infinita. Entrando agora no enfoque mercadológico, a gente percebe que o Instituto ele também opera fortemente dentro da lógica do mercado. Tanto na arquitetura do prédio, ela já foi chamada para que chamasse a atenção. A gente tem ali as curvas, a gente tem as cores fortes como o vermelho, como o azul, a gente tem a sinuosidade desse design, que acaba atraindo mídia, acaba atraindo público e, consequentemente, redes sociais. O que coincidiu que virou meio que um ponto turístico. E dentro aqui a gente encontra restaurantes, a gente encontra livraria, lojas de design, e a gente tem também uma programação de cursos pagos, que se a gente parar para reparar, são todos ali, grande maioria, visados na inclusão social, na inclusão cultural, para que todos possam se sentir acolhidos. Chegando na conclusão, o Instituto Tomi Otaki representa uma síntese bastante clara dos desafios da arquitetura contemporânea no contexto da modernidade líquida, que é o conceito proposto por Zygmunt Bauman, onde tudo é transitório, flexível e em constante transformação. Por um lado, a gente tem uma obra que se consolida como um espaço de acesso à cultura, promovendo espaços acessíveis, promovendo programa educativo, promovendo a inclusão social. Sua arquitetura ela não apenas permite o acesso físico com rampas e circulações integradas, mas também simboliza a abertura à diversidade de públicos e de temas contemporâneos. No entanto, esse mesmo edifício é um produto de mercado, inserido numa lógica urbana que valoriza a imagem e o capital simbólico. A fachada monumental e a presença constante em mídias sociais e eventos patrocinados revelam uma arquitetura espetáculo, feita também para ser consumida visualmente e para gerar engajamento. E isso não é necessariamente um problema. Pelo contrário, evidencia como a arquitetura hoje precisa atuar em múltiplas frentes, como infraestrutura urbana, como produto cultural e como ativo econômico. O Instituto Tomi Otaki, então, ele não é apenas um centro cultural, ele é também um instrumento estratégico da urbanidade, de marca territorial e de capitalização simbólica. Ao mesmo tempo que ele educa e inclui, ele também promove, ele também vende e ele também rentabiliza. A crítica que fica é justamente essa. Até que ponto esses dois lados, social e mercadológico, conseguem conviver de forma equilibrada? Como nós, enquanto futuros arquitetos, podemos projetar espaços que não só resistam ao tempo líquido, mas que também resgatem vínculos sólidos com as necessidades reais da sociedade?